Olá, meu nome é Natália, eu vou responder uma questão de Biologia da Frente 2. É uma questão do professor Chesterton, da aula 13 e 14, o exercício é o de número 3. O exercício traz uma pesquisa que tentou relacionar a predação por peixes com a densidade e o tamanho de presas de algumas populações de espécies invasoras em costões rochosos. Nesse experimento, ele colocou dois tratamentos, um tratamento controle, que está sendo mostrado aqui na área com tela, onde os peixes não têm acesso a essas espécies invasoras, e a área com tratamento, que seria a sem tela, onde os peixes conseguem acessar esses indivíduos. O resultado mostrado na tabela é depois de 15 dias do início do experimento. Nessa tabela, a gente consegue ver que a densidade de algas e o tamanho dos indivíduos nessa espécie não muda, né, na área com tratamento ou sem tratamento, assim como as assídias, o tamanho da população e o tamanho dos indivíduos também não muda. Isso quer dizer que essas duas espécies não são afetadas pelos peixes. O que não acontece com cracas e mexilhões, que são afetadas por esses predadores. Em relação à densidade populacional, as duas populações são afetadas. A população de cracas e mexilhões tem uma densidade populacional muito maior na área controle, sem o acesso dos peixes, em relação à área que os peixes têm acesso. Isso quer dizer que esses peixes estão predando essas duas populações. Em relação ao tamanho dos indivíduos, a gente percebe uma mudança apenas no tamanho de indivíduos da população de mexilhões, que tem um tamanho muito maior, o dobro do tamanho, na área onde os peixes têm acesso. Isso a média de tamanho dos indivíduos. Em relação às cracas, o tamanho continua o mesmo, ou praticamente o mesmo. Ele até diminui, em média, na área sem tela. O que isso tudo significa? Quando a gente analisa essa diminuição na densidade populacional, isso indica que há predação dessas espécies pelos peixes. A análise do tamanho médio dos indivíduos das populações exóticas indica se há uma preferência de predação relacionada ao tamanho. E como o tamanho de cracas não mudou praticamente, ele até diminuiu, isso indica que provavelmente os peixes na área sem tela, eles preferem cracas de tamanho um pouco maior, por isso o tamanho médio das que sobram é menor. E é o inverso que acontece com os mexilhões. Na área sem tela, o tamanho dos mexilhões é muito maior. Isso indica que os menores estão sendo predados e os maiores ficam, por isso o tamanho médio desses indivíduos aumenta. Isso indica a letra C. Os mexilhões, a população de mexilhão é controlada e a predação é especialmente relacionada aos animais pequenos. Por que não poderia ser a letra B? Principalmente porque não há uma preferência para animais pequenos, é o contrário. Seria uma preferência por animais maiores, e isso faz com que o tamanho médio dos indivíduos diminua na área sem tela. Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só entrar em contato.